Oi, amores! Estamos de volta! Pois é, nem troquei de roupa. Tô com a mesma roupa da semana passada. Eu aproveitei pra já fazer o próximo vídeo pra vocês. E esse vídeo vai falar sobre o que pode e o que não pode, tanto na gestação quanto na lactação. Vocês têm sempre muitas dúvidas e geralmente quando eu posto, por exemplo, tomando um suco verde, tomando whey protein, vocês sempre me perguntam, mas pode na lactação? Gente, estou amamentando. Então, tudo que eu utilizo e que eu mostro pra vocês é porque os meus médicos liberaram pra eu utilizar, obviamente. Mas vale vocês entrarem em contato e, enfim, numa consulta, conversar com o nutricionista de vocês, a pediatra do bebê de vocês. A questão do whey protein foi uma coisa muito interessante porque eu fui testando algumas marcas até eu chegar na marca que não tinha nenhuma reação com o Arthur. Ele não tem cólicas. O Arthur é um bebê muito tranquilo, vejam. Ele é um amorzinho. Tá o meu grude da mamãe. Lindo. Algumas coisas eu sei que é muito importante que a gente tenha uma opinião médica. Então vocês sabem que os padrinhos do Arthur são médicos. O Márcio Wallace é cirurgião plástico, inclusive ele vai recalchutar a minha mama quando eu puder. Porque essa é a parte que fica flácida e não volta, tá, mães? Porque as pessoas me viram com a barriguinha de fora e acharam que eu estava num shape incrível. Gente, eu tô anos-luz de estar incrível, de estar perfeita da maneira que eu gostaria. Mas, obviamente, o Arthur tem 2 meses, então ele é muito pequenininho e eu também 2 meses de pós-parto. É muito pouco tempo, de fato. E as pessoas começaram a dizer que eu fiz abdominoplastia na mesa cirúrgica. Gente, preguiça desse povo à toa que não faz nada. Aí quando vê que alguém conseguiu alguma coisa, tem que justificar porque ela não conseguiu e a outra conseguiu. Não existe essa coisa da cirurgia plástica no centro cirúrgico do parto, no momento do parto. E o Dr. Márcio Wallace vai desvendar esses mistérios e vai também responder outras perguntas de vocês a respeito de amamentação com silicone, mamoplastia, enfim, uma série de dúvidas que eu sei que vocês têm. Inclusive, qual é o bom momento para fazer cirurgia plástica? Quanto tempo depois do pós-parto está autorizado a fazer cirurgia plástica? Ele vai responder tudinho agora. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Márcio Wallace, sou cirurgião plástico, sou médico da Kelly e vou responder algumas perguntas que ela me fez para conversar com vocês sobre cirurgia plástica, amamentação e gestação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que durante a gestação o corpo das mulheres sofre intensas modificações. Uma delas, que é tão temida por vocês, é a questão da flacidez. Por que a mulher tem flacidez? O principal hormônio que causa isso é a progesterona. Ela aumenta a flacidez e frouxidão dos ligamentos de todo o corpo da mulher, inclusive da pele. Porque a bacia, o quadril da mulher precisa dilatar para que haja o crescimento natural e a criança possa se desenvolver e ter um parto adequado. Infelizmente, isso causa flacidez inclusive da pele. E os resultados disso é o que a maioria das mulheres quer tratar depois da gravidez. Portanto, a gente precisa de um tempo de retração da pele após um parto, seja ele natural, que é o parto vaginal, ou um parto cesariano, para que a pele sofra essa retração. O mito de que a mulher foi para o parto, fez cesariana para já poder fazer abdominoplastia durante a mesma cirurgia não passa de um mito. Isso não existe, gente. Imagine que a pele do abdômen, a musculatura do abdômen está toda flácida. Imagine que eu faço uma cirurgia nessa pele flácida. Quando passar alguns meses, vai sobrar pele novamente. Portanto, eu preciso esperar toda a retração da pele, retração muscular, para então, finalmente, fazermos aquilo que a mulher precisar de verdade. Mas, doutor Márcio Wallace, então quanto tempo eu tenho, quanto tempo é necessário para que eu possa fazer uma cirurgia depois de um parto? Em geral, gente, leva pelo menos 3 meses para que haja toda essa retração. Então, antes de 3 meses, não pensem em abdominoplastia. E a amamentação? Bom, são necessários pelo menos 4 a 6 meses, de acordo com vários critérios, avaliações individuais, para que a gente pense em fazer uma cirurgia na mama depois que a mulher parar de amamentar. Então, se vocês pararem para prestar atenção, na verdade o principal fator limitante é a amamentação e não a gestação. Em raros casos, as mulheres não amamentam e aí elas fazem até outros tipos de tratamentos hormonais, dieta, exercício, tem todo um acompanhamento. E essas mulheres têm uma recuperação da estética mais rápida. Mas não é uma cirurgia que foi feita na mesa do parto, tá, gente? É uma série de outras coisas que contribuem para uma recuperação mais rápida.
Falando um pouco da amamentação novamente, muito se pergunta sobre colocar silicone atrapalha a amamentação? Gente, isso é muito bom de falar porque as pacientes ficam muito felizes quando ouvem. Colocar silicone não atrapalha a amamentação. Mamoplastia de aumento, que é a simples colocação de silicone, permite a amamentação normal. Eu gosto de citar um estudo bem grande que envolveu 300 mil mulheres. Foram separadas 150 mil mulheres que colocaram silicone antes de amamentar e 150 mil mulheres que não colocaram silicone antes de amamentar. O estudo avaliou todas essas mulheres e viu que mulheres que colocaram prótese de silicone e amamentaram, o número de mulheres foi igual ao número de mulheres que não haviam colocado silicone e amamentaram. Portanto, colocar silicone não atrapalha a amamentação. A mastopexia, que é uma cirurgia onde a gente retira a pele para diminuir a flacidez e muitas vezes envolve retirada de glândula e mexe na estrutura da glândula mamária, essa sim, infelizmente, pode modificar a estrutura e atrapalhar um pouco a amamentação. Entretanto, uma das coisas mais legais de dizer para vocês o estudo esse que eu citei mostrou que o principal fator para conseguir amamentar é o desejo, a vontade, a força de vontade e empenho da mãe. Mesmo as mulheres que fizeram mastopexia, retiraram pele, retiraram glândula e que tiveram uma grande vontade de amamentar, a grande maioria consegue amamentar. Mais de 70% das mulheres amamenta mesmo fazendo uma redução de mama. Eu tenho pacientes, conheço muitas mulheres que já fizeram mastopexia e amamentaram normalmente. O que a gente tem que levar em consideração? O desejo da mulher. Uma das coisas que as mulheres mais temem é colocar o silicone e não amamentar. Se você tem muito medo porque quer amamentar de qualquer maneira, se você tem um desejo muito forte de amamentar, não quer risco nenhum e quer colocar silicone, pode colocar. Mas se você vai fazer uma redução de mama, eu aconselharia que você esperasse. Se você está consciente de que há uma variação, um risco um pouquinho maior, mas mesmo assim quer colocar silicone e diminuir a mama, eu acho que você pode colocar. Isso é muito variável, precisa ser conversado com a paciente, precisa ser entendido com o médico para que você não fique depois pensando, poxa, será que se eu não tivesse feito a cirurgia eu teria conseguido amamentar melhor? Você precisa, nesse momento, estar com a cabeça bem tranquila, o coração tranquilo, tá bom? Uma outra coisa para finalizar, lipoaspiração, fazer antes ou depois de engravidar? Lipoaspiração vai ter o melhor resultado quando tiver uma retração boa de pele. E quanto mais nova a mulher, melhor o colágeno, melhor a retração da pele. Portanto, se você não engravidou, tem gordura localizada e quer fazer lipoaspiração, acho que vale a pena fazer a lipoaspiração antes de engravidar. Se você já tem uma idade mais avançada e ainda não engravidou e quer engravidar, o meu conselho, lipoaspiração sempre tem o melhor resultado quanto mais nova você for. Certo, gente? Acho que respondi várias dúvidas. Fico à disposição de vocês. Um beijo, Kelly. Tchau, tchau. E a doutora Bárbara, que é dermatologista. Então, eu separei um monte de dúvidas que vocês têm muito. Por exemplo, sobre melasma, sobre estria. Ela falou sobre preenchimento, botox. Todas essas dúvidas que vocês têm, ela vai tirar agora. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Bárbara. Primeira coisa importante lembrar é que durante a gestação, as substâncias elas têm o risco de passar a barreira placentária e poder trazer algum prejuízo para o neném. Então, durante a gestação, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tanto no uso de ácidos tópicos, quanto medicações, injeções, tudo isso a gente tem que ter bastante cautela durante a gestação. Algumas coisas pioram no início da gestação, como a acne, as espinhas, relacionado à alteração hormonal, também o melasma, que é aquela mancha que se dá sobre a pele, que também é uma mancha que costuma piorar pelas alterações hormonais da gestação, e a gente acaba tendo poucos recursos para tratar esses tipos de afecções durante esse período. Mas depois que o neném nasce, que o neném já não está mais na nossa barriguinha, fica mais fácil a gente fazer alguns tratamentos. Tem alguns ácidos que a gente tem que evitar, como o ácido retinóico e a hidroquinona. Os peelings de ácido retinóico em relação ao melasma a gente tem que segurar durante a amamentação. Mas a gente já pode usar algumas substâncias diretamente sobre a pele, algumas substâncias clareadoras, alguns antioxidantes, aumentar o uso do protetor solar para evitar danos na amamentação, certo? Em relação às espinhas, a acne, a gente já tem um tratamento que a gente pode fazer um pouquinho mais avançado. O laser, a luz pulsada, o microagulhamento, os ácidos em dosagens mais baixinhas, ácido salicílico, ácido glicólico, já podem ser feitos depois do parto.
Pelas alterações hormonais que ocorrem durante a gestação, a gente tem uma predisposição maior a ter estrias, né? Isso está muito relacionado à idade da paciente, quando a paciente é muito jovem, quando ganha muito peso, quando a paciente não se hidrata, toma banho muito quente, a gente tem uma predisposição maior a desenvolver estrias. Aí a dúvida é a seguinte: durante a gestação, tem como a gente tratar essas estrias? Só hidratação, prevenção. A prevenção é essa: não ganhar muito peso, programar os bebês para depois dos 25 anos, não tomar banhos muito quentes e demorados e se hidratar neuroticamente. É essa frase que eu uso para meus pacientes: se hidratar neuroticamente. Depois da gestação, a gente pode sim começar a usar o laser, microagulhamento para esse tratamento. Alguns ácidos a gente não pode usar ainda durante a amamentação. O grande fator contra estrias é a prevenção. Aí tem aquela super dúvida também em relação ao Botox, que é o tratamento das ruguinhas e dos preenchimentos, né, com ácido hialurônico, que é quando a gente usa para projetar uma boquinha, um queixo, tratar as olheiras. Todo o nosso embasamento é em artigo científico, de tudo que eu tô falando aqui, tá? Literatura e artigo científico. Então, tanto referências da Sociedade Brasileira de Pediatria, como artigos da Fiocruz, enfim, a gente tem todo o embasamento científico para trazer essas informações para vocês. Vocês têm que entender que tanto o Botox, que é a toxina botulínica, quanto os preenchimentos, eles têm ação local. Primeiramente, o que é o Botox, a toxina botulínica? Ele é uma substância com uma ação neuromoduladora local. Então ele vai ali, na fenda sináptica lá da biologia, para quem lembrar do colégio, e bloqueia a acetilcolina de contrair o músculo, mas a açãozinha dele é local. Lógico que a gente vai evitar grandes dosagens de Botox, né, grandes dosagens de preenchimento, mas o que não tem acesso pela via sanguínea para chegar na amamentação não tem problema. Durante a gestação, a gente tem uma tendência a tudo que coloca sobre a pele penetrar mais, assim, os produtos penetram mais, porque a gente tem um aumento da água nessa camada mais profundinha da pele. Porém, depois que o neném nasce, isso muda, né? Já não tem esse acesso direto via placenta. Então, tudo bem voltar a usar alguns ácidos sobre a pele, tudo bem voltar a fazer os preenchimentos e a toxina botulínica. É muito comum, depois que o nosso filho nasce, que o neném nasce, que a mulher tenha uma necessidade de sentir mulher novamente. É por isso que a gente volta a usar os recursos estéticos para melhorar a autoestima, sempre cuidando do nosso bebezinho. Ok? Então, sempre, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode disponibilizar alguns artigos aqui abaixo do canal do vídeo e estamos à disposição. Obrigada por tudo. Beijão. Pronto. O Babu tá aparecendo? Tá lá dando uma lambida, tipo, relaxa aí. Aliás, o Babu cuida muito do Arthur. Então, já vai mais uma pergunta. Contato de animal com o bebê. Eu sou a doutora Fernanda Fagundes, médica veterinária do Babu, e vou tirar algumas dúvidas em relação ao contato do seu animalzinho de estimação com o seu bebê. Primeiramente, o seu animal deve passar por uma consulta com o seu veterinário de confiança. Ele verificará a saúde do seu animal e se ele apresenta alguma doença infecto-contagiosa que possa pôr em risco o seu bebê. As vacinas precisam estar em dia, incluindo as que previnem as zoonoses, que são aquelas doenças transmitidas dos animais para os seres humanos. É preciso um controle rigoroso dos ectoparasitas, que são as pulgas e os carrapatos, e um protocolo adequado de vermifugação, além, é claro, de uma higiene adequada do seu animalzinho. Em relação aos pelos, que é uma preocupação maior das mamães, existe um estudo de um hospital universitário na Finlândia, feito com 397 bebês, que conviveram diariamente até 6 horas com seus animais de estimação e tiveram menos doenças infecciosas e menos problemas respiratórios. Eu espero ter sanado a dúvida de vocês. Obrigada. Tudo gradativo, tá, gente? Não é uma coisa que eu fiz assim do nada. A gente foi sentindo pra ver se o Arthur tinha alergia, sabe? E agora, assim, eles têm esse tipo de contato. Eu não deixo lamber muito, por enquanto. Apesar do Babu receber todas as vacinas necessárias pra entrar em contato com o Arthur, sabe? É muito importante isso também, a vacinação do seu animalzinho. Não só do seu bebê, mas do seu animalzinho também. Mas uma coisa muito legal pra falar é sobre o contato do Arthur já com a piscina, com o sol, com a praia. A pediatra dele é muito bacana e assim, ela sabe que é importante o bebê estar dividindo esses momentos de diversão com os irmãos e com a família, né? E é até importante pra nós, mães, nos sentirmos mais livres em alguns momentos e não estar o tempo todo presa com o bebê, poder ter essa liberdade também. Então ela libera
liberou o Arthur pra piscina com 2 meses de vida, permitiu que ele usasse protetor solar, falou pra molhar sempre a cabecinha dele de 30 em 30 minutos, pode ir à praia, obviamente não ficar lá estatelado ao sol, mas também não precisa ficar todo coberto. Ela disse que o nosso maior erro é manter o bebê no carrinho e cobrir com um paninho, porque você desidrata o seu bebê. Várias dicas bacanas que ela me deu e eu tô aqui dividindo com vocês. E mais uma coisa, eu não quero dar leite artificial pro meu filho, eu quero sempre dar o meu leite. O Arthur faz até hoje a amamentação exclusiva e enquanto eu puder manter dessa maneira, assim será. Mas ela disse que se não houver outra opção, de repente eu saio para trabalhar, o leite que eu deixo não é suficiente, ela disse que eu poderia introduzir algumas papinhas de frutas, como de mamão, abacate, poderia misturar com o meu próprio leite e ele poderia inclusive fazer uma mamada de água de coco. Olha que bacana, então fica a dica para vocês, conversem com o pediatra do bebê de vocês também, porque isso é muito importante, até um pouco mais para nossa liberdade. Até hoje o Arthur não precisou inserir esses tipos de alimentos, mas eu já fico mais tranquila em deixá-lo com a minha mãe, com a minha sogra, enfim, para eu poder ter um pouquinho mais de liberdade também. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente fala sobre mais um tema. Um beijo!